Eu queria dizer, antes de mais nada, que é uma satisfação muito grande da OAB abrir seu espaço, emprestar seu auditório a todos esses representantes de todos os movimentos progressistas de João Pessoa. E queria chamar para compor a mesa exatamente as entidades que promoveram este evento. Queria convidar o senhor Wilson Aragão, presidente da CUT, o doutor Eduardo Loureiro, presidente da SAMOPS, o doutor Jorge Souza Alves, do DIESE, Zênia Chaves, do Sindicato dos Bancários da Paraíba, o senhor Marcelo Santa Cruz, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Olinda, Aldenice Teixeira, do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Celi Andrade, do Diretório Municipal do PT. Gostaria de chamar também esse parlamentar jovem, o vereador Avenzo Arruda, do PT, Maria do Amparo Araújo, do grupo Tortura Nunca Mais, do município de Recife. Queria também estes trabalhos para o doutor Eduardo Loureiro, presidente do SAMOPS, que vai, com certeza, dizer a você o porquê desse evento, a que se propõe esse evento. Então, com a palavra, o doutor Eduardo Loureiro. Boa tarde, companheiros, advogado, doutora Nádia Paletó. Este dia teve origem a surpresa que todos nós tivemos, alguns dias atrás, através da imprensa nacional, de um depoimento de uma pessoa que representava grande parte das entidades populares da Paraíba, dizendo que tinha sido colaborador da repressão na época da ditadura de 1964. As entidades que estão promovendo esse ato, entendendo a importância desse fato e compreendendo que é importante que toda a sociedade reflita sobre o que foi a ditadura, até para que ela não volte a se repetir na nossa sociedade, resolveram promover esta sessão. E aqui estão convidados todos aqueles que, direta ou indiretamente, tiveram contato com Gilberto Prata nos anos que morou aqui na Paraíba. Também convidamos o Grupo Tortura Nunca Mais de Recife. É uma estrutura nacional, convidamos o pessoal do Recife por questão de proximidade geográfica, por entendermos que certamente terá muito a que perguntar e Gilberto talvez tenha alguma coisa a dizer no sentido de elucidar um pouco daquilo que aconteceu naquela época. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente da CUT, o doutor Wilson Aragão, para algumas considerações a respeito da ditadura. A primeira coisa, nós queríamos registrar vários companheiros do movimento sindical aqui presentes, mas não podíamos deixar de registrar também um dos companheiros nossos, representante daqui junto ao nosso lado, representante do Jornal Drama de Cuba, está sendo editado no Brasil já em português e que ele está buscando contato com o movimento sindical, com os companheiros do campo da esquerda que tem interesse em fazer a assinatura do jornal cubano que já está sendo editado no Brasil, em português. Bom, muitos de nós aqui, vários companheiros, alguns do magistério, acompanharam a greve já no tempo de 79, as greves do magistério naquele tempo, onde a repressão ainda tinha um pouco de repressão. E era uma situação de DOPS aqui estadual, uma situação de repressiva, mas não se comparava com o período negro realmente da história do Brasil. Aquele período onde houve um nível de repressão tal, onde vários companheiros, várias companheiras foram torturados, assassinados, e é preocupante que ainda hoje se fale na possibilidade, no depoimento de Marivaldo
Sargento Marivaldo, no Congresso Nacional, ele colocava que em 82 houve um período de recontato para se rearticular todo esse processo de informação e, logicamente, pressão sobre a sociedade civil organizada. Esse ano de 92, nós tivemos uma vitória muito grande, que foi a vitória do impeachment, quando a sociedade civil organizada conseguiu, através da pressão, da mobilização, tirarmos um presidente sem que fosse necessário nenhum generalzinho de plantão puxar suas armas e vir pressionar a sociedade. Uma vitória da sociedade democrática, da organização das instituições democráticas da sociedade civil. E esse período que nós estamos vivendo agora, esse tipo de discussão que nós estamos promovendo agora, vai não apenas como uma mágoa que muitos de nós, que temos familiares, companheiros, algumas companheiras aqui, companheiros, participaram comigo em 79 do Comitê Brasileiro da Anistia, quando saí lá de Tampé para ir para Itamaracá, visitar alguns companheiros, não só com mágoa em relação a isso, mas tentando buscar restabelecer a história, tal qual foi real, e muito mais do que restabelecer a história, não só um momento de restabelecer a história, mas também servir como um processo pedagógico, um processo educativo, para que nós, dirigentes sindicais, dirigentes do movimento de direitos humanos, dirigentes dos mais variados movimentos sociais, possamos levar à sociedade, para que não assistimos mais, não venhamos a assistir mais um processo tal qual vivemos. E que também, acho que qualquer um daqui deve ter ouvido naquele processo da mobilização do impeachment, quando alguns populares diziam: melhor seria se nós voltássemos a ter os militares no poder. Nós temos que deixar bem claro que esse processo educativo, esse processo pedagógico, nós temos que avançar na consolidação da democracia política, que nós já estamos avançando, mas muito mais do que isso, na democracia social, na democracia econômica, para que nós não tenhamos mais um país onde 80% da população vive em situação de miséria, 80% da população no nosso estado aqui da Paraíba, 63% ganha abaixo de um salário mínimo, e não era nesse salário mínimo de 1.250, era o salário mínimo de 522. Então essa situação também é uma ditadura. Não estamos mais sob o jugo da ditadura militar, que levou a casos tipo o caso de Gilberto Soares Prata, que na minha compreensão, uma compreensão pessoal, foi, no mínimo, mais uma traição, o companheiro não ter informado as entidades por onde... Passo a palavra a Marcelo Santa Cruz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Olinda. Boa tarde. Eu estou aqui não só enquanto vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos e político, e é uma história muito difícil, a história da repressão política no Brasil. Tocou muito de perto alguns familiares que participaram e com grandes perdas. Então, um momento como este traz a reflexão e traz a recordação e a lembrança, daqueles companheiros que conviveram muito de perto. Companheiros que não só temos um laço de amizade, mas também temos um laço, e esse é fundamental, político, porque aqueles companheiros que foram mortos, que foram torturados, que se encontram desaparecidos, estavam lutando por uma reforma agrária ampla, geral e restrita, estavam lutando por melhores condições de vida para o povo brasileiro. Os estudantes estavam lutando por uma universidade crítica, por uma melhor universidade, contra o acordo Merkel-Zeid, que na época tentava transformar as universidades brasileiras aos moldes da universidade norte-americana, e havia toda uma discussão em que a universidade deveria ter uma reformulação dos seus currículos e se adequar à realidade brasileira e não à realidade norte-americana.
na luta, na época, contra o imperialismo, que era muito presente naquela juventude de 68, 67, da universidade, e muitos, além de expulsos, respondiam um processo penal militar na auditoria militar. Então, dentro desse contexto, é que se encontram Mata Machado, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier Filho, Gildo Macedo Lacerda, Onestino Guimarães, o nosso último presidente da União Nacional de Estudantes, assim como Mata Machado, Humberto Câmara Neto, que também fez parte da última diretoria da União Nacional dos Estudantes. Me refiro só Jorge Leal. Esses nomes que eu acabei de colocar, todos eles pertenciam à ação popular, que é justamente as pessoas que, segundo depoimento que foi publicado no Jornal do Brasil, teriam sido vítimas da delação do senhor Gilberto Prata. Então me vem a lembrança desses companheiros que estavam ao lado do bom combate, lutando contra o exército fortemente armado, lutando contra a ditadura, para que outros companheiros não viessem ser presos e torturados. Lembro-me de Fernando, meu irmão, que os últimos dias da vida dele era justamente tentar proteger e defender os companheiros e tentar localizar os companheiros que estavam desaparecidos. Entre eles Mata Machado, que foi morto numa farsa e foi colocado como morreu no tiroteio. Estava tentando localizar Onestino Guimarães, Humberto Câmara Neto, que ele saiu de Recife para contactar a família de Humberto, que inclusive se negou a constituir advogado, porque poderia prejudicar os outros filhos. Esse era o medo, era o clima da época, em que o pai e a mãe muitas vezes se recusavam a constituir um advogado para defender o seu filho, com medo também de sofrer represália. A repressão era maior do que a dor, do que o sentimento maternal. Então, nesse clima de medo, nesse clima de terror, Fernando estava se posicionando como estudante de direito, como funcionário público, mas que tinha um compromisso político com a organização, e em procura de seus companheiros, pouco tempo depois, tornou-se um desaparecido. Então, para mim é muito difícil essa história, toca muito de perto, né? Mas eu acho que a melhor forma que eu encontrei na época de superar essa questão era colocar a minha vida, colocar o meu compromisso em defesa dos oprimidos, em defesa dos direitos humanos. Então, desde aquela época que já tinha esse compromisso, mas foi aprofundado, e tomamos como compromisso de vida, não só eu e muitos outros companheiros, integrar-se nas comissões dos mortos e desaparecidos que funcionavam nos comitês de anistia. Foram fundados vários comitês de anistia por esse Brasil afora, e o comitê de anistia tinha basicamente 3 preocupações: os companheiros que estavam presos, fazendo greve de fome para não morrer nas masmorras e nos cárceres da ditadura, os companheiros que se encontravam no exílio, que não podiam retornar ao país, e os companheiros, lamentavelmente, que haviam sido mortos ou estavam desaparecidos. E dentro dessa questão toda, os desaparecidos é o que toca mais, porque você não consegue materializar a morte. Você vive muito tempo na esperança e na ilusão de que o desaparecido a qualquer momento bate à sua porta. A nossa família, assim como a família de Amparo, que está aqui presente, a de Rui Frazão, a de Humberto Câmara Neto, muitas delas não desfez de um quarto, muitas não vendiam o telefone, esperando que um dia aquela pessoa retornasse. Lembro-me que certa vez uma irmã minha que foi torturada, foi presa
barbaramente torturada, inclusive teve um aborto na prisão, Rosalina Santa Cruz, e ela ficou tão desestruturada que ela, um belo dia, ela vinha num ônibus, isso já quase um ano depois do desaparecimento de Fernando, ela desceu no ônibus e se abraçou com uma pessoa na rua, gritando como se fosse Fernando. Então, se viu que ela estava com um problema, um transtorno, né, psíquico, foi levada a um psicólogo e foi colocado o seguinte, que é muito natural, isso ocorre até na adolescência, quando a jovem está apaixonada e vê às vezes o seu amado, uma outra pessoa, com um traço qualquer, você identifica aquela pessoa como sendo o seu namorado, uma pessoa que você gosta. Então isso é um reflexo que é muito rápido, é o desejo da pessoa encontrar aquela pessoa que é tão profundo, que toca tanto a mente humana, que a pessoa, um traço qualquer, você reflete aquela pessoa do desaparecido. Teve familiar, Dona Isis Dias de Oliveira, Dona Felícia Dias de Oliveira, soube que sua filha, que é uma desaparecida, se encontrava em Londres, vendeu tudo que tinha, contrário ao esposo, porque todo mundo sabia que havia sido morto na base aérea da aeronáutica, se deslocou daqui para Londres. E lá realmente tinha uma brasileira que trabalhava num restaurante, mas era Iris e não Isis. E essas histórias dos familiares de se deslocar por esse Brasil afora em busca dos seus desaparecidos é uma história muito longa e muito sofrida, de todos os sofrimentos, e isso eu posso falar porque fui caçado pelo 477 quando estava concluindo o meu curso de Direito, passei 3 anos expulso da universidade, depois tive uma irmã que foi torturada, Rosalina, presa por 1 ano, ficou 3 meses desaparecida, mas passei 1 ano também na Europa, sem poder retornar ao país. Depois eu retornei, não pude ir para Pernambuco, tive que ficar no Rio 10 anos. De todo esse sofrimento, o que mais machuca, o que mais dói é a questão dos desaparecidos. É uma questão que não resolvida, é a questão do calcanhar de Aquiles, e é justamente que ocorreu no ano de 73 e 74. Portanto, eu acho importante, eu acho fundamental, seja colocada essa questão ali. Eu acho que não só as pessoas que colaboraram com a repressão, mas até mesmo os próprios torturadores, aqueles que torturaram e mataram os nossos companheiros, aqueles que colaboraram para que os nossos companheiros fossem mortos e torturados, aqueles que falaram sobre tortura, essas pessoas falem hoje, conte toda a verdade, porque é uma maneira de se redimir perante a sociedade, se redimir perante os movimentos sociais, perante a CUT, perante a CGT, perante os comitês de direitos humanos, porque é uma forma de a gente colocar para a juventude de hoje como aquela história se processava, como pais entregavam filhos, como mãe chegou a entregar o seu próprio filho, e como também muito pai e muita mãe viu seu filho ser torturado e não entregou seus companheiros. Tenho colegas que foi preso e torturado para entregar o pai e não entregou. Tenho conhecimento de companheiros que teve seus filhos torturados e se manteve íntegro na tortura, diante de criança de 6 meses e 1 ano. Madalena Mata Machado, irmã de Gilberto Prada, teve seu filho preso, junto com ela, e mesmo assim manteve-se íntegra. E mesmo assim depois, por conta das prisões que estavam ocorrendo na ação popular, Madalena, que teve um comportamento íntegro, foi tido para o movimento de esquerda na época como responsável pela entrega de Mata Machado. Isso é revoltante. Quanto tempo Madalena passou perante os movimentos de anistia como uma pessoa que entregou o seu companheiro, e por conta da entrega de seu companheiro caiu Fernando Santa Cruz, foi preso Ernestino Guimarães, foi preso Humberto Câmara Neto, foi preso Paulo Stuart Wright, foi preso tantos outros, e todos eles se encontram catalogados pelo regime como desaparecidos políticos. Teve o pessoal do PCB também,
que desapareceu, com Davi Capistrano, com Irã Lima Pereira, e Luiz Inácio Maranhão Filho, Rui Frazão Soares, Ramírez Maranhão do Vale. São 144 companheiros que até hoje os familiares não sabem onde os seus corpos foram colocados. São viúvas de maridos vivos, talvez mortos, dito na expressão de Alencar Furtado. Hoje, desgraçadamente, temos a consciência de que estão todos mortos, mas seus corpos não foram entregues. E a sociedade, os grupos de direitos humanos, o SENDEC, o GAJOP, entidades que foram fundadas por nós que participamos dos movimentos de anistia, porque depois, quando acabou a questão do desaparecido, a questão dos presos políticos, a questão, quando veio a anistia e quando saiu os companheiros da cadeia, os movimentos e as pessoas que tinham compromisso com os direitos humanos passou a se preocupar com os marginalizados, passou a se preocupar com as crianças e adolescentes deste país, passou a se preocupar com os camponeses sem terra, com os pretos, com as mulheres, e foi criado um movimento nacional de direitos humanos. E em Recife eu tive o prazer e o orgulho, e hoje mantenho isso como um currículo meu, ao retornar em Recife, após 10 anos no Rio, fundei, junto com Roberto Franca e vários outros companheiros, o GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica, as organizações populares, aqui representada pela companheira Aldenice. E hoje eu trabalho no Centro Dom Helder Câmara, preocupado, junto com o Melba, com as crianças e adolescentes deste país, que são as grandes vítimas desse sistema. Então eu acho que é importante, Gilberto, apesar de todo o sofrimento que isso me causa, apesar de toda essa recordação, apesar de tudo, eu acho que vale a pena você falar, e falar tudo que você souber, exorcizar, dar dados concretos, que seria o mínimo que qualquer pessoa da época que colaborou com o regime pode hoje fazer para pagar um pouco de sua dívida com a sociedade, de sua dívida com os nossos companheiros. Então estamos aqui para ouvir o seu depoimento e espero que seja sincero e que seja bastante substancial, e que isso também, eu sei que isso vai doer em você. Eu sei que você também fez uma reflexão, você teve muito tempo, os tempos mudaram, né? Hoje temos outras condições de vida, e se nós acreditamos, nós dos direitos humanos, acreditamos na recuperação do ser humano, nós acreditamos que o pior marginal, o pior bandido deve ter uma oportunidade da sociedade, deve ter restabelecido perante a sociedade e reintegrar no meio social. Recuperação, e o coloco justamente entre esses que podem ser recuperados, entre esses que podem dar aí uma contribuição à sociedade. E eu gostaria, sem demagogia, sem nada, de dar um abraço aqui perante esse auditório para mostrar que não tenho nenhum pouco de ressentimento em relação a você e acredito realmente na sua recuperação. Na busca de esclarecimento sobre o desaparecimento e a circunstância da morte dos nossos companheiros, né? Eu acho que eu só teria a acrescentar a fala de Marcelo, que foi muito forte para mim, é que nós não procuramos especificamente por um ou outro, eu não procuro meus familiares nem Marcelo dele, eu procuro por todos, e a nossa luta só vai terminar quando for esclarecido o último desaparecimento, né? Que a gente esclareça as circunstâncias da morte, desaparecimento e, se possível, a requisição os corpos para que a gente possa enterrá-los. E eu concordo com o Marcelo que é muito louvável a atitude do Gilberto, já que antigamente ele colaborou com a repressão, e hoje ele colabora conosco, que ele diga e que ele fale o que ele sabe e nos ajude nessa luta, porque é 20 e tantos anos já que a gente está atrás disso, a gente não vai dormir sossegado enquanto não encontrar.
E Você vai falar, Fiola?